Olá, irmãos, bom dia. Estamos começando o programa Em Tuas Mãos de hoje, terça-feira, nesta manhã agradável de mais um dia que o Senhor nos dá de presente. Seja bem-vindo. É com muita alegria que a gente acolhe você e a você também, Carla, minha companheira. Bom dia. Bom dia, Flávio. A gente vai se aproximando desse período de Natal já com o coração se preparando para receber o menino Jesus, já em clima de alegria, mas para muita gente essa data não é uma data tão feliz, não é, Flávio? Por isso, no programa de hoje, Carla, mais tarde a gente vai mostrar para o nosso telespectador, numa entrevista especial no quadro Bons Conselhos, como trabalhar essas duas questões, né? O paradoxo da alegria com a chegada do Senhor, do menino Jesus, com o luto de ter com perdido. o luto, com a tristeza pela perca de algum parente, Pessoas de algum queridas. ente querido. Como lidar com essa situação? Esse é um tema muito interessante que vai nos ajudar a preparar o nosso coração para esse momento de alegria que é o nascimento de Jesus. Nesse período de Natal se potencializam esses sentimentos de luto, esse sentimento de perca, esse sentimento de falta. Muita gente não gosta de celebrar essa data, né? Se resguarda, apenas participar da celebração. Então a gente quer que você, nesse momento, recebendo aqui o psicólogo Carlos Aragão, que você possa entender um pouco mais sobre esse tema. Bom dia, Carlos. Seja bem-vindo novamente ao programa. Bom dia a todos. Bom dia, Carlos. O Carlos participa mais uma vez do quadro Bons Conselhos, que é no programa de hoje, de terça-feira, e vamos tratar sobre essa questão. Como você tem trabalhado no seu íntimo, no seu sentimento, a relação entre o Natal e o luto? Você que passa por uma situação semelhante a essa, seja bem-vindo. Este é o tema do programa de hoje, do quadro Bons Conselhos. Carlos, começar perguntando para você como as pessoas podem lidar com esse sentimento, ainda mais agora mais perto do Natal. Bom, eu acho que vocês começaram colocando bem, porque para muitas pessoas enlutadas, esse é um momento de sentimentos contraditórios. Paradoxo, né? De paradoxo, porque, de fato, em tese, o momento do Natal para os cristãos é um momento de alegria, de comunhão, de celebrar o nascimento, né, do Filho de Deus, mas para as pessoas enlutadas, nem sempre isso acontece na mesma intensidade. E isso se deve ao fato, muitas vezes, de ser, por exemplo, a primeira vez em que a pessoa está passando pela data do Natal depois de perder o seu ente querido. Então, no luto, no estudo do luto, nós temos uma característica muito interessante que a gente chama de reação de aniversário. E reação de aniversário serve para qualquer data significativa. Ou seja, eu perdi um ente querido e todas as datas que me remetem àquela pessoa, seja aniversário de nascimento, aniversário de morte, dia de finados, aniversário de casamento se for casado, Natal, Ano Novo. Então, são todas datas muito significativas e que já é esperado, isso é importante que se frise, já é esperado uma intensificação do sofrimento daquela pessoa naquela data, ou principalmente até na véspera daquela data. Os dias que antecedem, por exemplo, o Natal, às vezes, para umas pessoas, são mais intensos do que a própria data. Né? Então, por exemplo, agora no dia de finados, eu trabalhei fortemente ao longo de 2 semanas com os meus pacientes enlutados, em função das demandas e das fantasias desses pacientes com aquela data. Então, algumas pessoas que perguntavam e que queriam saber, antecipar se conseguiriam ir ao cemitério, se conseguiriam realizar aquele ritual que normalmente as pessoas celebram, ou melhor, ritualizam, mas ela não estava se sentindo preparada. Então, uma série de nuances aí muito forte para que ela. É muito forte, né, para aquela pessoa. Uma questão me chama muito a atenção, independente do luto até, muitas pessoas não gostam nem de celebrar o próprio aniversário. Na data do seu aniversário, aquela pessoa está muito triste. Não quer receber parabéns, não quer ver ninguém. Não quer festa em casa. E ela naturalmente som. não é assim. Ela naturalmente é uma pessoa feliz. Mas no dia do aniversário... Exatamente. Exatamente essa questão das reações de aniversário, elas são... Na verdade, é importante que a gente procure entender um pouco do mundo daquela pessoa e das circunstâncias daquela pessoa naquele momento. Sim. Eu não querer participar, por exemplo, de um ritual do dia de finados ou de Natal esse ano, não quer dizer, por eu estar sofrendo, né, tremendamente, não quer dizer que no ano que vem eu já não esteja mais preparado para isso. Exatamente. Então é importante que as pessoas que estejam cercando o enlutado, né, no entorno do enlutado, também tenham um pouco de tolerância com isso. Em primeiro lugar, acho que o respeito, não é? O respeito. Cada pessoa deve ter o seu tempo de superar. superar. Vive o seu luto do seu jeito. Exatamente. Né? Não há um padrão para se vivenciar o seu processo de luto. Ô, Carlos, há mas pessoas que são algum... mais resilientes, outras menos. Algumas pessoas que têm uma capacidade de enfrentamento de problemas maior do que outras.
Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Carlos, qual é o caminho para se trabalhar isso de uma forma que não seja tão dolorosa para essas pessoas e que, de certa forma, também não afete tanto a família? Porque, às vezes, a própria família termina sendo atingida por aquele sentimento ruim e fica aquele clima... Exato. Verdade. Bom, eu sempre parto do princípio, para qualquer situação da nossa vida, especialmente para os meus pacientes enlutados, Sim. que eles respeitem os próprios limites. O que significa isso? De repente, você está enlutado e você não consegue vislumbrar a possibilidade de reunir a família nesse Natal, ou de participar da reunião de família nesse Natal, porque você acha que não vai dar conta, emocionalmente falando. Bom, a minha orientação para essas pessoas é sempre, vá até onde você acha que dá para ir, né? E mais ainda, dê o passo que você achar que pode dar de acordo com a sua capacidade de enfrentamento daquilo. Porque muitas vezes há uma cobrança muito grande das pessoas para que você reaja de uma forma que você ainda não está preparado para reagir. E nem saberia reagir. E não saberia reagir. De repente você pode ter um pico emocional tão forte que você acaba até, digamos assim, estragando todo aquele momento que poderia ser de parte da família. Exatamente. Então, eu sempre acho que nós devemos respeitar os nossos limites. Se eu achar que eu posso ir, eu vou, mas eu vou de acordo com a minha capacidade, né, com a minha ideia de que eu posso ir, e não a partir da sua premissa, né? Eu posso te escutar, eu posso levar em consideração, mas a última decisão, a decisão última deve ser da pessoa que está sofrendo. Carlos, cada pessoa vive o luto de uma maneira diferente. Você acabou de falar que cada um tem o seu tempo de vivenciar o luto. Eu queria saber se existe assim, alguma forma que a gente possa ajudar, porque numa mesma família, às vezes uns parece que sentem mais do que os outros e se apegam muito a esse sentimento. E aí, às vezes, a família deixa de celebrar algumas datas que são importantes por consideração a uma pessoa. Como trabalhar isso na família? Quando você tem um ambiente propício, um ambiente interessante, um ambiente bacana dentro da família, você consegue negociar isso. Ou seja, você quer participar desse ritual e eu não quero. Bom, então você participa e eu não participo. Quando você tem um clima mais hostil, em que todos cobram de todos e não respeitam uns aos outros, isso fica mais difícil negociar, porque é meio que um esquema de imposição. E esse, para mim, é sempre o pior caminho. E é importante o que você disse, porque muitas vezes as famílias tendem a tentar dimensionar a dor de um membro ou de outro. Ou seja, o meu pai sofre mais do que a minha mãe pela perda do meu irmão. Bom, primeiro que eu não sei medir a dor do outro. Isso é apenas uma ideia que eu faço. De repente, o meu pai voltou a trabalhar antes da minha mãe. Então, eu posso supor que por ele ter voltado a trabalhar antes, ele está sofrendo menos. Não é verdade. Ele já está recuperado. Não é verdade. Porque justamente cada um tem o seu padrão de enfrentamento. E algumas pessoas externalizam isso. Exatamente. Né? Então, isso é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes, em cima de uma dor tão grande, que é a perda de um ente querido, a gente ainda pode criar outros conflitos né, que não vão ajudar em nada. E tornar mais pesado ainda. Então, cada um reage de um jeito. É importante que a gente possa olhar para cada um da sua forma e respeitar, né, os limites de cada um. Como a gente pode ajudar, então? Estamos falando de luto. Eu acho... Existe em todas as famílias, como ajudá-los? Eu acho que o principal é o respeito, como a gente já colocou. O principal é também nós conseguirmos lidar com o diferente. Nem sempre o que o outro pensa e o que o outro sente, né, vai ao encontro do que eu penso e do que eu sinto. E a escuta, né? Ou seja, você, para aquela pessoa que está sofrendo, seja seu parente, seja seu amigo, num momento como esse, que está enlutado, véspera de Natal, talvez o mais importante para ele seja falar dos seus sentimentos, falar da sua dor. E isso, infelizmente, as pessoas não encontram hoje em dia, né, outras pessoas que estejam tão disponíveis para esse tipo de embate. Então acabam se fechando, e aí a dor se potencializa à medida que eu não consigo socializar a minha dor. Principalmente no núcleo familiar, num ambiente como o de Natal, que supõe integração, comunhão, reunião de família. Eu penso que o melhor é você chamar o seu parente, o seu ente querido, que de repente possa estar sofrendo por algum motivo, e perguntar para ele onde está doendo nele e como você pode ajudá-lo. Talvez sejam duas perguntas muito simples, mas muito profundas, para você estabelecer uma relação de ajuda, que é onde dói em você
E o que é que eu posso fazer para te ajudar? Muito A pessoa se sente confortável só em ouvir essa pergunta, né? Muito interessante a sua participação no programa de hoje, Carlos. A gente agradece mais uma vez. Eu que agradeço. Bons conselhos hoje trazendo para a gente que é importante ter respeito e, sobretudo, respeitar o limite do outro, né? A dor do outro, o sentimento do outro, para que a gente tenha um Natal cada vez mais cheio de harmonia e de união. Nos aproximando desse período de Natal, nós trouxemos esse quadro para que você possa preparar cada vez mais o seu coração, né? Para poder viver esse momento de alegria que é o nascimento de Jesus. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, mas nós voltamos em instantes com o programa de hoje. Nós estamos de volta com o programa de hoje, trabalhando um tema que foi muito interessante, a questão do luto, principalmente agora próximo ao período do Natal. Mas saibam, vocês que nos assistem, que é muito comum, em geral, nesse primeiro ano, viver um pouco desse sentimento de recolhimento, sentimento de luto mesmo. Isso é muito normal. O importante é que a gente mantenha sempre o respeito, a acolhida ao nosso irmão e, sobretudo, as suas diferenças. Essa é o mote da nossa história, do tema de hoje, do programa de hoje. Respeito. Exatamente. Vamos agora ficar mais bem informado, acompanhando as notícias da nossa igreja. Padres e diáconos da Arquidiocese de Teresina se reuniram no último dia 4 de dezembro em momento descontraído de confraternização. O encontro aconteceu no sítio Cafarnaum, zona sudeste de Teresina. É o advento, é época de preparar o coração, preparar a alma, preparar a nossa vida para acolher Jesus que vem. E uma maneira de a gente se preparar é a confraternização, onde a gente reza junto, come junto, bebe um suco junto, conversa, isso aumenta a nossa intimidade, trocamos as nossas ideias. A confraternização foi um momento de reencontro, troca de ideias e conversas entre o clero. Estamos felizes de estar juntos, como diz o Salmo, ó como é bom, ó como é maravilhoso para os irmãos estarem juntos. Confraternizar-se é estar juntos, estamos juntos como irmãos. Se você quiser ficar mais atualizado com as notícias da nossa igreja, você também pode acessar ao site da Arquidiocese de Teresina.org.br e ver lá sobre os eventos, sobre aquilo que está acontecendo aqui em Teresina, no Brasil e no mundo. O programa Em Tuas Mãos também dá a oportunidade para que você faça o convite do evento do seu grupo, movimento ou da sua paróquia. Você pode entrar em contato com a nossa produção através do telefone 2106-2172 e mandar informações sobre esse evento. Ou, se preferir, pode vir até o Centro Pastoral Paulo VI, aqui na Avenida Frei Serafim, e fazer o convite pessoalmente de divulgação do seu evento. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas nós voltamos em instantes. Não sai daí. Hoje é terça-feira e no quadro Palavra do Pastor nós temos a mensagem de Dom Jacinto Brito, o arcebispo metropolitano de Teresina. Acompanhe com a gente. Há um belo costume que vai cada dia mais se alargando, irmãos e irmãs, que é preparar a chegada do Senhor pela novena do Natal. Não só nas celebrações litúrgicas na igreja, mas nos bairros, nas comunidades, nos edifícios, na vizinhança, nas comunidades rurais. 9 dias de oração, 9 dias de escuta da palavra, 9 dias de congraçamento de famílias que se unem, normalmente número de 9 famílias, sendo cada dia da novena em um lar diferente, para preparar a vinda do Senhor. É uma ótima iniciativa. E eu lhe convido a fazer parte. Eu lhe convido a integrar o coro já bem grande dessas pessoas, dessas famílias que estão, cada ano, aumentando o grupo do Natal em família. A nossa arquidiocese tem um subsídio preparado para isso. Você pode encontrar na sua paróquia. E você pode convidar outras pessoas a fazer parte desse grupo da novena do Natal em família. Aí, ouvindo os textos bíblicos, rezando em comum, olhando as necessidades daqueles que estão ao seu lado, você vai então preparando o Natal de uma maneira cristã. Não basta enfeitar com pisca-piscas,
Não basta colocar enfeites natalinos de guirlandas, cordões luminosos, árvores bem enfeitadas em sua casa. Isso é bonito, mas tudo isso é externo. Aquele que vem a nós no Natal não quer encontrar uma casa bem enfeitada, quer encontrar um coração aberto para Ele, para assim estarmos em suas mãos. O programa Em Tuas Mãos vai chegando ao fim. Nós desejamos a você um ótimo dia e agradecemos mais uma vez pela sua audiência. Amanhã nós temos um encontro às 6 horas da manhã aqui na Rede Meio Norte. Que você tenha um dia repleto de bênçãos, de muita saúde e de muito amor entre os seus irmãos, entre os seus familiares. A gente te espera amanhã. Que você possa se preparar bem para essa grande festa que é o nascimento de Jesus, que é o Natal. Estamos juntos em tuas mãos.